Olá, meus amigos! Começando aqui com toda energia para mais um Chá de Clareza. Como vocês já sabem, este espaço traz receitas de chá de clareza que fizeram a diferença na vida de quem alcançou um sonho ou uma meta. São aquelas pessoas que superam seus limites e ensinam como praticar o TBC. Como eu digo sempre, tirar a bunda da cadeira e ir atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. O meu convidado deste episódio de hoje entende de pessoas. Ele foi responsável por mudar a vida de empreendedores e influenciadores digitais, ajudando essa turma toda a conquistar milhões de novos seguidores nas redes sociais. Eu tô falando de milhões mesmo, em apenas um das dezenas de sites e blogs que ele construiu, a audiência chegou a 16 milhões de visitantes únicos. Isso significa 16 milhões de pessoas que acessaram aquele conteúdo. Ele é responsável por um dos maiores eventos do mundo no digital e está aqui no meu podcast hoje para contar para você um pouquinho da sua história empreendedora e de como funciona os segredos da audiência. Seja muito bem-vindo ao meu programa, Samuel Pereira. Olá, doutora Carla, muito obrigado. É um prazer tremendo estar aqui com você. Quero aprender mais, hein? Olha que eu acho que temos muito para aprender aqui com você hoje, eu e meus amigos aqui que acompanham o meu podcast. Acho que vai ser incrível, né? Eu acompanho o seu trabalho, Samuel, sou fã do trabalho que você faz e eu sei o quanto você vem impactando aí a vida de milhares de pessoas no nosso país. Obrigado por ter aceito o meu convite, viu? Obrigado, para mim é uma honra. Samuel, eu quero te fazer uma perguntinha aqui, né? Você é uma das pessoas que teve a vida transformada pela internet. Eu já vi você contar que foi olhando para um amigo que ganhava dinheiro com blogs na internet que você resolveu apostar nessa ideia. Mas parece que o começo não foi muito promissor, porque todo mundo acha que ser grande é fácil, que você já nasce grande. E foi um chá de clareza do seu pai que te fez abrir os olhos. Certo, Samuel? Conta aqui pra gente. Muito bom, muito bom. Primeiro tem duas etapas. Essa primeira, eu tinha 13 anos de idade, um amigo chegou pra mim e falou: Samuel, eu tô ganhando dinheiro com a internet. E sabe, a gente que tem essa, já querendo ser empreendedor, já fala assim, peraí, como assim você tá ganhando dinheiro com a internet, né? Com 13 Também anos. quero ganhar, com 13 anos. Também quero ganhar, quero fazer minhas coisas e tudo mais. Bom, ele falou, é simples, Samuel, eu faço um site, eu coloco um site no ar, e aí as pessoas começam a entrar no site. E quando as pessoas começam a entrar no site, as marcas pagam para aparecer ali. Assim, doutora, para mim foi como se tivesse aberto um portal na minha frente, assim. Sabe aquele momento eureka na sua vida que fica marcado? Sim. Quando você tem uma percepção de algo. Para mim, aquele momento eu falei assim, então é assim que eles ganham dinheiro, então é assim que a TV ganha dinheiro. As pessoas estão assistindo a TV, então aquele espaço está sendo monetizado. Aquele espaço está sendo rentabilizado. As pessoas estão ouvindo a rádio, aquele espaço está sendo monetizado de alguma forma. E aí veio para mim, né, o que hoje eu falo essa frase, o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. Sensacional. Porque se as pessoas estão prestando atenção... E aí eu fiz uma segunda pergunta para esse amigo. E se você quiser ganhar mais, o que você precisa? Aí ele falou, bom, eu preciso colocar mais gente no site. E isso pra mim fez uma diferença já, né? Falei, caramba, né? Cheguei em casa, falei com a minha mãe, me matricula numa escola de fazer site? Eu já queria aprender a fazer o site para ganhar o dinheiro também, né? E aí ela me matriculou numa escola de fazer site, coloquei meu primeiro site no ar. Sabe quando você entrava no site antigamente, tinha só X pessoas online? Sim. Hoje em dia não tem mais isso, né? Mas ficava uma pessoa online, 10 pessoas online. Eu entrava no meu site, quando eu coloquei no ar, tava uma pessoa online. Aí eu atualizava, tava uma pessoa online. Eu entrava no outro dia,
Tava uma pessoa online. Aí eu desconfiei e saquei que era eu, aquela uma pessoa sempre. Tinha ninguém entrando no meu site, né? Aí eu falei, não, peraí. Então, eu fiquei chateado por um primeiro momento, depois eu entendi. Eu falei, mas peraí, minha frustração não tem motivo, porque de onde as pessoas estão vindo? Qual estratégia eu estou utilizando para trazer as pessoas para o meu site? Eu não tinha uma estratégia que hoje a gente chama de fontes de tráfego, né? As pessoas, para chegar numa clínica, para chegar numa loja, para chegar num prestador de serviço, ela tem que vir de algum lugar. Isso são fontes de tráfego. Tem uma charge interessante, uma propaganda de um jornal de classificados, que era o seguinte, uma pessoa estava na praia pensando, um balãozinho assim pensando, eu preciso vender meu apartamento. Tem uma pessoa do lado pensando, eu preciso comprar um apartamento. Com certeza. Só que essas duas pessoas não estão conectadas ali. Essa ponte, que né, a gente chama de tráfego, é fonte de tráfego, que faz as pessoas chegarem no nosso site. Tive uma ideia primeiro, doutora. Foi o seguinte, eu vou pro Bate-Papo UOL. Você lembra o Bate-Papo UOL? Lembro, Quer vixe, tecer você comigo? Você tá revelando nossa idade aqui, hein, Simone? Mas você falou uma coisa aqui, uma frase que acho que vale a pena a gente repetir para quem está aqui, né, nos assistindo e nos ouvindo. Que o dinheiro vai para onde? Vai a atenção das pessoas. Ouviram isso? Ó? Só aqui já tem um baita de um aprendizado. E outra coisa, na fala dele teve um outro aprendizado aqui, né? Ele falou, eu entrava lá, só tinha uma pessoa no meu site. Até que a ficha dele caiu e ele entendeu que aquela pessoa era ele mesmo. O que a maioria das pessoas fazem num caso como esse? Ah, não quero mais saber disso, não deu certo, desisto. Né? Que é o que eu falo o tempo todo, Samuel, que as pessoas têm dificuldade de lidar com não. As pessoas têm dificuldade de transformar os nãos em sim. E você já compartilhou o primeiro não aqui. Você foi lá, fez o curso, aprendeu a criar um site, criou o site e não entrava ninguém. E daí em diante você já poderia ter tomado outro rumo na sua vida. Você entendeu com o teu erro e aí o que você fez? Você resolveu mudar a estratégia. Compartilha aí com a gente. Não, e essa estratégia ainda, eu comecei no Bate-Papo UOL, né? Todo mundo lembra, né? Quem é dessa época, quer tecer comigo, né? Moreno, olho verde, 1,90 m. Aí eu ficava mandando o meu site pra todo mundo. E aí, o que aconteceu? Eu fui banido da sala. Porque eu tava fazendo spam, né? Eu não sabia se tinha alguém atrás ou se era um algoritmo. Mas eu vi que não dava pra fazer dessa maneira. Quer dizer, você tava usando um chat que as pessoas se relacionavam pra divulgar o teu negócio. Para fazer só propaganda descarada, né? E a gente, na internet, é um pouco diferente. Rede social não é vitrine de produto. Uma coisa que a gente tem que entender e tem que aprender. Rede social é um lugar de rede de relacionamento. O que eu entendi? Eu falei, peraí, ou é o algoritmo ou é alguém, um monitor olhando isso. Então, o que eu vou fazer? Eu faço uma amizade com a pessoa, eu converso, e depois eu falo, o que você faz? Ah, eu tenho um site. A resposta era essa. Com 13 anos, o que você faz? Eu tenho um site. Mandava o meu site. Aí eu comecei a receber visitas assim, porque aí deu certo. Eu conseguia fazer isso na... Quer dizer, o relacionamento começou a trazer pessoas para o seu site. É isso. Eu comecei a me relacionar, conversar com as pessoas e trazer. E com a calma. Porque assim, se a gente chega na internet só para fazer spam, só para fazer um folder, até que no mundo físico, na época da nossa publicidade no físico, é um pouco mais da propaganda interruptiva. Hoje no digital a gente vive uma era diferente. Uma era que o usuário escolhe o conteúdo. Ele vai atrás do conteúdo. Antes a gente ligava, tinha a Globo, o SBT, tinha os canais de TV que a gente só tinha aquilo lá para assistir naquela hora. A gente não podia adiantar, pausar, ir para frente. Então é o que a gente estava acostumado. A gente estava querendo assistir um filme tal, do 007, que seja. A gente precisava assistir naquele horário, na tela quente. Tinha até depois a galera gravava no VHS, tinha uns VHS que cortava propaganda, né? Você lembra disso? Nossa, eu gravava novela. Porque eu chegava em casa muito tarde, né? E teve aí 1, 2 novelas que me marcaram muito. Então eu pegava e colocava para gravar para mim poder assistir no domingo. Que legal, olha só. E aí hoje a gente é ao contrário, né? Sim. A gente liga o YouTube, a gente liga o Netflix, a gente escolhe a capa mais atrativa, a gente escolhe a headline que chama a atenção da gente ou o canal do YouTube que a gente gosta.
gosta de acompanhar a doutora Carla, tem um relacionamento com ela, vê ela no Instagram, acompanha o dia a dia nos stories dela, você quer consumir conteúdo da doutora Carla. Então, a gente tem uma fidelização de audiência, que veio o conceito de audiência. Então, hoje na internet, a logística é muito mais diferente do que a propaganda interruptiva. A gente vê que quando a gente faz anúncios para impulsionar conteúdos de qualidade, a gente paga muito mais barato, porque a rede social não quer só ficar colocando propaganda interruptiva, mas ela quer colocar um conteúdo que seja de valor também, porque ela tem uma balança, né? A rede social ela precisa de manter ela interessante e precisa de ganhar dinheiro. Se a gente só faz uma propaganda desinteressante, a gente tem que pagar mais caro para aparecer. Se a gente faz algo muito interessante, a gente paga até mais barato para aparecer, né? Então você começou a trazer audiência para o teu site através do relacionamento e daí para frente, o que você fez? Aí o que aconteceu? Foi interessante. Eu cheguei no ápice. Depois de fazer isso durante um dia inteiro, uma tarde inteira, cheguei no meu site, eu tinha 7 pessoas online. Uau! Melhorou. Era o meu ápice. Melhorou. 700%, né? Boa. Porque é o modo de ver. Então, se você for olhar o copo cheio, só tinha você. Você angariou 7 num dia, ó, cresceu muito. Mas eu notei que dessa forma ainda não dava para crescer e ganhar dinheiro da forma que eu queria. Porque eu tinha uma fonte de tráfego que era limitada. Eu não tinha fonte de tráfego escaláveis. Então, nesse período, eu continuei na escola. Depois eu fui fazer a minha faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu entrei no processo de que quero de novo empreender com isso. Quero focar nisso. Quero viver de internet. Esse era o meu sonho. E aí, eu fui entender o Google como que é uma fonte de tráfego escalável. O Google, hoje o Instagram, o Facebook para anúncios, né? LinkedIn, tem tantas redes sociais gigantescas, né? O Instagram é uma rede social que tem milhões de pessoas acessando, né? Por dia. Então, é uma coisa incrível. Quanto que as pessoas acessam todos os dias, né? A maioria das pessoas acessam todos os dias redes sociais como o Instagram, o WhatsApp. Então, isso é uma força muito grande, né? Então, quando a gente entende agora de fazer estratégia dentro dessas redes sociais, a gente traz as pessoas em escala. E foi isso que eu fui aprender. Nesse momento, foi legal que você puxou sobre o chá de clareza com meu pai. Eu estava há algum tempo empreendendo no digital, eu tinha deixado as agências que eu trabalhava, estava ali focado em fazer o negócio. Quase que 1 ano já, né? E não estava ganhando dinheiro com o negócio, eu estava mais investindo do que ganhando dinheiro. Investindo no quê? Contratar um domínio, era pagar uma hospedagem, muito pouco. Quer dizer, você estava fazendo um negócio que você gostava, que te dava prazer, né, que fazia bem pra você, mas dinheiro que era bom nada. E não tava fazendo, tava meio frustrado. tava tendo resultado, né? Aí meu pai chegou com esse chá de clareza pra mim. Foi, filho, isso que você tá fazendo sustenta uma família? E foi uma pergunta assim que, sabe, bateu assim. Falei, caraca, esse negócio tem que ser um negócio pra sustentar uma família. Esse negócio tem que ser um negócio sério, porque eu tenho que tomar uma escolha. Ou eu faço esse negócio virar, ou eu vou voltar para... Meus amigos até falavam, Samuel, você não quer que eu distribua o seu currículo nas agências? Você tem uma carreira tão legal como publicitário, ganhou vários prêmios, né? Tem tanta coisa acontecendo. E você largou e tá... E eu via uma preocupação em relação a isso, mas eu queria fazer isso virar. Então, nesse momento, eu tomei essa decisão. Mas de novo, né? Como que eu faço virar esses sites, esses blogs, né? Então, eu entendi, precisava de audiência, precisava de tráfego, precisava de entender sobre a atenção. Então, foi algo que eu me especializei muito, comecei a estudar muito, né? Entender mais o algoritmo das redes sociais, do Google. Depois disso, a gente começou a ter muito resultado, né? Um site que tinha 100 visitas por dia, foi para 5 mil, 15 mil por dia, 20 mil, 25 mil visitas por dia. Aí pegou outro, a gente chegou a ter dezenas de sites, né? Tendo resultados. Foi o que você citou, um site teve 16 milhões de visitantes únicos, né? Então, que é o de mensagens. Então, a gente começou a ter vários nichos diferentes, vários sites diferentes. Ou seja, você aprendeu o caminho. Foi buscar, estudou, se interessou, entendeu para onde você tinha que ir e chegou a 16 mil visualizações. Milhões. Em um site só. Visualizações não, na verdade, esse visualizações foi um pouco mais. Eu acho que essas pessoas interagiam. São pessoas que visitaram o site. E a gente está falando desse site, a gente está falando de 2011, 2012, né? Que a gente tinha números, se fosse atualizar com a inflação, vamos dizer, é um pouco diferente, né? Sim. Então, nesse momento, a gente aprendeu a levar visitas. E aí os amigos começaram. Depois de 2, 3 anos trabalhando com isso,
os amigos começaram a falar assim, mano, você precisa ensinar isso, mano, você precisa ensinar isso. Porque eu tinha resultado no Google, tinha resultado no Facebook, tinha resultado fazendo as pessoas virem para os sites, né? Então eu comecei, aí surgiu os segredos da audiência, né? Em 2013. Mas, Samuel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui interessante. Você tomou um chá de clareza do seu pai, né, quando ele te trouxe para a mesa. Mas isso vai te trazer condições de sustentar uma família? Né? Porque tem muita gente que confunde hobby com sucesso financeiro. Né? A gente vê aí algumas pessoas, às vezes, escrevem para mim nas redes sociais, doutor, eu faço o que eu amo, mas eu, infelizmente, estou com sérios problemas. Estou com meu aluguel atrasado, estou com meu carro com pedido de busca e apreensão, mas eu não queria parar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu realmente gosto. E aqui você trouxe uma coisa importante, né? É algo que eu queria fazer na minha vida, só que eu tive que usar uma estratégia, eu tive que encontrar o caminho, porque eu preciso ter um negócio que tenha condições de sustentar uma família. Então, acho que esse momento te trouxe a clareza do seguinte, já que eu quero fazer isso na minha vida, eu vou ter que fazer direito, eu vou ter que fazer para valer. Quanto tempo você, desde quando você começou, você demorou para ter, por exemplo, o primeiro retorno financeiro em relação a esse trabalho? O retorno financeiro, ele veio após alguns meses já, mas só que assim, o retorno era assim, às vezes a gente faturava $100, mas gastava 60 com uma hospedagem, mais uma despesa, outra, e você vai ver... Ficava elas por elas. Que você pode dizer assim, não, eu quero... Que você saiu então do elas por ela e disse, não, agora tá começando a sobrar uma gordurinha. Uns 2 anos foi o prazo, né? Acho que foi um pouco persistente, né? Mas naquela época... Hoje em dia, no digital, a gente vê muito números, né? 6 e 7, não sei o quê, todo mundo falando não sei o quê, tô ganhando tanto de menino novo, falando... Naquela época não era comum isso, né? Então a gente não tinha muitos casos. Inclusive eu era obcecado em descobrir pessoas que estavam fazendo o negócio virar para aprender com essas pessoas, né? Sempre foi isso. Sempre aprendi muito com as pessoas. Então o que eu considero realmente que foi um momento que a gente falou assim, eu lembro que teve um mês específico, quase que 2 anos depois que a gente começou. Meu tio era meu sócio também, ele ajudava ali, fazia o aporte também de pagar algumas coisas e também ajudava construindo conteúdo. Meu tio foi um marco muito importante. Ele era promotor de justiça na época, mas ele estava ali como ajudando a gente também. E chegou um mês que a gente faturou lá R$25 mil. E na época eu falei, caraca, há 10 anos atrás. 10, 9 anos atrás. Aí eu falei, caraca, esse mês foi legal. Aí ele falou assim, quanto você precisa para viver? Aí eu falei assim, putz, para ajudar aqui, pagar umas coisas, morava com meus pais ainda, eu falei, uns R$1.000 vai ajudar. Vamos corrigir a inflação, né? Mas ele falou assim, ok, os outros 24 a gente vai reinvestir. Aí eu falei assim, caramba, tio, mas tipo, sabe quando... Sim. Poxa, mas é um dinheiro... Não, vamos investir, vamos comprar domínio, vamos contratar gente, vamos fazer isso, aquilo. E aí, foi um aprendizado para mim. Falei, tá bom, vamos fazer essa bola crescer maior, né? Virar e uma tá bola com de você neve. até hoje? Na época, não. Depois eu comprei a parte dele. Sim. E ele foi focar nas coisas dele, né? Chegou um momento que estava consumindo muito, realmente, né, a atenção nossa. E como ele era... já funcionário público, não podia exercer cargos administrativos, né? Estava realmente como cotista. E aí eu comprei a parte dele, foi super legal, foi uma experiência maravilhosa com ele, mas foi esse momento. E chegou um momento que a gente começou a reinvestir e a bola começou a crescer, a bola de neve começou a crescer. Isso foi um aprendizado para mim muito importante também, que eu tive com esse tio também, que foi um mentor para mim. Sabe, Samuel, eu quero compartilhar aqui com o pessoal que durante meus 7 primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei, eu reinvesti no meu negócio. Então, você está trazendo um aprendizado aqui muito importante. As pessoas, né, quando elas encontram um caminho, se elas quiserem escalar de verdade, ter sucesso, porque a gente sabe que se você tem um negócio pequeno, você come bem, mora bem, né, e passeia de vez em quando. Se você quiser almejar coisas maiores, viajar muito, conhecer o mundo, né, ter o carro dos seus sonhos, ter a casa dos seus sonhos, você precisa escalar. Só que só tem um jeito de escalar, né? Você encontrar o caminho certo e você reinvestindo, porque dinheiro traz dinheiro. E quanto maior você é, né, mais
funil você tem para captação de novos negócios, de escalabilidade. Só que muita gente não está disposto a reinvestir. Eu ainda brinco e falo É verdade. nos meus programas de mentoria que tem gente que acha que empresa é uma vaca, né? Compra de manhã, tira leite à tarde, faz esse ritual todos os dias, mas esquece que tem que levar ela para o pasto. Olha só. E aí, se não faz isso, passam os anos, né? A bichinha fica lá, magrinha, sequinha, diz, não quero mais porque ela não dá mais leite. Não, não é que ela não dá mais leite. Você parou de investir nela. Você não reproduziu ela, né? Exatamente. Como que foi 7 anos você ia reinvestindo na sua qualificação, reinvestindo no consultório e Então, crescendo? porque o primeiro consultório que eu montei, como todo mundo sabe, eu ganhei, né? Eu trabalhei para uma pessoa, eu comprei o consultório que eu trabalhava em cima de uma padaria, eu ganhei Sim, eu vi essa história. uma cadeira da minha avó, só que eu ganhei uma cadeira. Hoje eu tenho praticamente aí 4.500 cadeiras entre eu e os meus franqueados. Multiplicou. Muito. Mas o que eu fiz? Eu não comprava carro, eu não comprava casa. Tudo que eu ganhava, eu pegava o meu dinheiro e comprava mais cadeiras, mais raio-x, mais ultrassom. E eu dizia que o meu negócio ia me trazer muitas casas e muitos carros. Então, primeiro, eu precisava semear e fazer o meu negócio crescer e escalar. Mas eu tenho aqui uma outra pergunta aqui, Samuel, que é uma curiosidade minha, que eu acho que também, né, vai trazer bastante conhecimento para as pessoas que estão aqui com a gente. Samuel, a minha maneira de gerar valor para o paciente foi acolher as pessoas que chegavam no meu consultório sem juízo de valor, sem, né, você ficar aí com preconceitos que muitas vezes, às vezes, são injustos, que as pessoas fazem pela aparência. E se tem alguma coisa que eu aprendi na minha vida é que as pessoas jamais devem ser julgadas pela aparência. E dando a elas, independente da forma com que elas estivessem vestidas, né, ou com que elas estivessem usando, um atendimento de qualidade. E no mundo digital, a forma é completamente diferente. Então, conta pra gente quais são os segredos da audiência em relação a isso. Nossa, você falou de pessoas, você tocou num tema incrível, né? Porque muitas pessoas ficavam preocupadas na minha época sobre técnicas de algoritmo, que é o que as pessoas acham que é o que vai mudar e simplesmente ele vai mudar, mas o algoritmo ele só funciona porque tem as pessoas para alcançar. Quando a gente fala de pessoas e a gente fala dessa audiência que vai conectar com o seu conteúdo, que você vai ter essa conexão, a pessoa fala, nossa, esse conteúdo é para mim, caramba, olha que legal, nossa, me emocionei com esse conteúdo, que seja, né? Isso que vai fazer com que o algoritmo entenda que o seu conteúdo é um conteúdo interessante. Então, eu acho que é a mesma coisa que a gente faz, e você faz muito bem, que entende muito de pessoas, nas redes sociais é a mesma coisa, entender de pessoas é o que vai fazer você jogar o jogo, né? Então, a audiência, quando a gente fala de... Primeiro que a gente falou, o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. Sim. A atenção das pessoas. A gente acaba com a frase das pessoas. A atenção, o que faz a doutora Carla prestar atenção em algo? Vamos falar que você estava viajando nos Estados Unidos e de repente você passa numa estrada, você vê um outdoor escrito alguma coisa de dentista. Você vai olhar na hora, não vai? Com certeza. Você vai prestar atenção na hora. Por quê? Porque você se identifica com esse tema. Porque é uma palavra-chave, é um tema que você bate o olho na hora e se identifica. Quando a gente se conecta com algo, a gente para prestar atenção. Já reparou aquele negócio, né? A gente quer comprar uma Land Rover branca. Você nunca pensou na vida em comprar uma Land Rover branca. De repente, você toma essa decisão. Toda esquina você começa a ver, olha, nunca tinha reparado, tinha tanto desse carro. Ou você quer comprar um carro verde, nunca tinha reparado um carro verde, de repente parece que está em toda esquina. Por quê? Você colocou a sua atenção nisso. Você começou a se identificar com isso. Então, quando eu estou passando da mesma forma numa estrada, a minha esposa, olha, ela é da moda, por exemplo. Ela vê alguma coisa escrito fashion, alguma coisa de moda, uma propaganda de uma marca que ela gosta, ela vai prestar atenção, né? Enquanto às vezes eu passei desapercebido sobre isso. Olha só, Samuel, eu sempre tive uma preocupação muito grande em descobrir no meu negócio quem era o meu cliente. Uhum. E às vezes a gente ouve a pessoa dizendo assim, não, meu cliente é todo mundo. E eu entendi, principalmente no mundo físico, que não é todo mundo. Então eu tenho lá no meu negócio, a maioria dos meus clientes são mulheres
né? Acima de 25 anos de idade, preocupadas com a saúde, com o bem-estar. E elas geralmente trazem a família também para dentro do meu negócio. E nessa aula que você deu aqui, me parece que este mundo do digital também é importante você saber que público você quer atingir e quem realmente é o seu cliente. Exato. Imagina, eu tô numa rua e aí tem uma multidão. Eu grito assim pra alguém, ei, você olha pra mim. Pode ser que um ou outro olhe pra mim. Agora, se eu falar, ei, você que tá de azul, olha pra mim. Alguém vai olhar assim, opa, tá falando comigo. Na internet é a mesma coisa. Quando a pessoa tem a sensação que eu estou falando com ela, ela vai falar, opa, tá falando comigo. Quando você vai num bom palestrante ou vai num lugar que você fala assim, nossa, ele tá falando comigo. Parece que ele veio com essa palestra, com essa fala, com essa mensagem pra mim. Falou aqui dentro, porque é conexão. Porque realmente a pessoa falou assim, tá conectado comigo. Quando você chega e atende um cliente, independente da realidade dele ou como ele chega, mas você atende, fala com ele, você reconhece ele, né? E isso eu acho que está muito conectado àquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que você provavelmente já deve ter lido. E sensacional. Conhece esse livro. Ó, anota aí esse livro, né? Acho que é muito bacana para quem ainda não leu, ler ele. Né? Acho que é um livro que abre muito a nossa mente. Muito. E um dos passos dele, né, na hora de fazer network, de fazer conexão, é ouvir a outra pessoa. Ouvir. Porque as pessoas, primeiro que a palavra mais doce para ela é o nome dela. Quando você fala o nome, Carla, você... Opa, tá falando comigo. Pode ser que a pessoa tá passando do lado falando com outra pessoa. Você vai reparar. Se alguém passar falando Carla, você fala, opa, é comigo. É a conexão. E outra coisa, a pessoa tem a disponibilidade de ouvir a outra. Primeira coisa de conexão, né, de relacionamento que ele fala é você ouvir. As pessoas terminam um papo falando, nossa, eu adorei conversar com você. E às vezes ele falou um tanto, porque ele gostou de conversar, porque ele gostou de contar sobre ele. A gente gosta de falar da gente. A gente é... Primeira coisa que a gente olha uma foto de turma da formatura, a gente procura a gente na foto, né? Esse é um passo. Então, isso cria identificação. Quando você faz isso com o cliente, sabe atender muito bem, né? É porque você cria essa conexão. Na internet é a mesma coisa. A gente tá falando de pessoas do mesmo jeito, né? Só que a gente tá falando em larga escala, né? A gente tá falando com várias pessoas que podem estar sendo alcançadas. Milhares de pessoas podem estar assistindo em diversos momentos diferentes esse podcast, né? Então, conexão faz tudo. Você trouxe uma coisa aqui, numa das suas falas, né? Que uma forma que você encontrou de começar a escalar o seu site foi fazendo relacionamento com as pessoas. Tem muita gente que acredita que redes sociais existem para fazer amigos. E para mim é muito claro que redes sociais é uma ferramenta para fazer relacionamentos e que relacionamentos geram negócios. Então não dá para ficar fora. Até eu faço uma brincadeira nas minhas palestras com a plateia que eu pergunto assim, quem é que tem rede social fechada? E um monte leva a mão. Que eu preciso pedir para ser sua amiga. E um monte de gente levanta a mão. É uma loja com a porta fechada. E aí eu pergunto para essa pessoa, né? Na data do seu aniversário, porque todo mundo que está lá é seu amigo, já que ela é fechada, você aceitou a pessoa para ser seu amigo. E no seu aniversário você põe lá, pessoal, meus amigos, meu aniversário é sexta-feira, vai lá em casa que vai ter churrascada às 5 horas? Eles respondem para mim, não. Mas se a tua rede social é fechada e só tem amigos, por que você não coloca lá? Como é que você convida os seus amigos para o seu aniversário? Eu convido meus amigos por WhatsApp. Então, meu amigo, todo mundo que está lá não é seu amigo de verdade. Abre essas redes sociais, faz relacionamento, porque nas redes sociais existem 3 tipos de pessoas. As que só compram, as que só vendem e as que vendem e compram. E eu sou das que vendem e compram. Então, acho que quem ainda não entendeu isso precisa entender. É verdade. É o lugar de fazer relacionamento. Se a gente pensar na palavra, né? Rede social. Quem é bom de network hoje em dia cresce mais na rede social. Por quê? Entende mais de pessoas, olha mais para as pessoas, se relaciona mais, faz algo que a gente chama de collab, por exemplo. Eu venho aqui, eu posto com você, você posta comigo, a gente cresce, a gente troca audiência, né? Um colaborativo. Então, relacionamento ajuda muito nas redes sociais. As pessoas crescem, porque a rede social, o nome diz, né? Se a gente parar para pensar nisso, já é uma grande lição, né? Rede social. Um gigante do digital tá dando aqui nesse bate-papo, nesse podcast. Eu já ouvi, Samuel,
você dizer que tem muitos seguidores não é sinônimo de vendas, certo? Porque tem gente que corre atrás de seguidor de manhã, de tarde e de noite. Tem gente que chega até a comprar seguidores para poder aumentar ali os números para quem está vendo. Então, como criar um imã de clientes se o número de seguidores não é sinônimo de vendas? Legal, show de bola. Quando a gente entende, primeiro que todo perfil que eu vou pegar e ajudar, assim como ajudei a Luiz Helena Trajano, nossa amiga em comum, nossa mentora em comum, o Janguier Diniz, entre outros amigos, primeira coisa a gente precisa arrumar um perfil da pessoa. O perfil ele precisa ter tração. Um perfil precisa ser interessante, precisa dar um motivo para as pessoas te seguirem. Você começa a se tornar um imã. As pessoas não param para pensar que o seu perfil tem que ser atraente e atrativo para as pessoas começarem a te seguir. Não adianta nada eu jogar um tanto de gente no meu perfil e não me seguir também. Só que assim, também não adianta nada eu jogar um tanto de seguidores para me seguir por um motivo errado, que não é o motivo que eles vão comprar de mim depois. Então, se eu faço, por exemplo, um perfil de piadas, um perfil engraçado, eu tenho que vender ou um livro de piadas ou um show de piadas, que é o que vai dar mais conversão. Se eu faço um de empreendedorismo, eu preciso trazer isso para as pessoas. Então, a intenção pela qual as pessoas me seguem já vai começar com toda a diferença. Então, não adianta nada eu trazer pessoas que vão me seguir só por causa que eu comprei seguidor, ou que seguidor indiano, árabe, seguidor que não vai realmente comprar de mim, né? Só vai formar um número que pode me atrapalhar, inclusive, porque vai ser um número na minha base que não engaja, um número que não vai trazer benefício, né? Então, é sim legal ter bastante seguidores, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, olha o posicionamento dessa pessoa, né? Um médico que tem 10 mil seguidores, um que tem 100 mil pessoas, não adianta. As pessoas tendem a olhar os 100 mil seguidores com maior relevância. Isso é de fato. Só que os seguidores, eles precisam ser seguidores reais e que compram de você. Precisa ser os seguidores certos. E o conteúdo certo para a pessoa certa faz toda a diferença. Então, a gente tem uma linha que a primeira é arrumar o perfil, a atração do perfil, o motivo do perfil, a intenção que a gente atrai, que aí vem na segunda parte, que é o conteúdo que a gente tem, a linha editorial. E depois a terceira são as fontes de novos seguidores. Aí vem o momento. Por quê? Não adianta nada também eu só ter um perfil legal, um conteúdo legal, mas não tem gente chegando. Foi a mesma coisa que eu cheguei lá no meu site, o site estava lá, mas ninguém visitava, não tinha fontes de tráfego. A mesma coisa hoje é fontes de novos seguidores. As pessoas precisam vir de algum lugar para me seguir, para chegar até a mim. E de preferência que venham as pessoas certas para aquele conteúdo certo. As pessoas certas, conteúdo certo. Se a gente não começa arrumando primeiro o perfil, depois o conteúdo e depois preocupar com trazer os seguidores, a gente vai estar, como diz, né, botando o carro na frente dos bois, né? A gente vai estar fazendo da maneira errada. Não, e aqui tem uma coisa que acho que vale a pena a gente compartilhar com eles, que é nada mais é do que nichar, né? Ninguém vende para todo mundo. Ilusão do empreendedor que acha que ele vai vender o produto dele para todo mundo. Legal. E aí, quando você nicha, você diz, se você fala de empreendedorismo, você está nichando para empreendedores. Se você fala de moda, você está nichando para quem quer entender e quer saber mais sobre moda. E você vê nitidamente nas redes sociais esse público dividido. Eu já fiz collab, eu já fiz interações com pessoas que tinham públicos completamente descolados com o meu. Um público muito jovem, ou um público muito mais voltado para modinha. E eu falo muito para empreendedor. E não teve, assim, aderência, não teve tração nenhuma. Perfeito. Aí a pessoa diz assim para mim, nossa, eu vi um post seu, eu vi que fulana estava com você, né? Quantos milhões de seguidores ela te arrastou? Eu digo, nada. Mas como que ela não te arrastou seguidores? Porque o nicho dela é outro. Tem ali a conexão, tem a empatia, mas o público dela não se interessa por empreendedorismo. E vice-versa. Então, o que acontece? Não tem essa conexão interna. A pessoa até olha, entra no teu perfil para te conhecer, mas depois ela não te segue. Precisa ser qualificado, né? Isso faz toda a diferença. Ô, doutora, tem uma coisa também muito importante que eu acho que as pessoas às vezes erram na internet, que é não ver o valor que elas têm. As pessoas hoje em dia na internet, elas têm muito medo da crítica, têm medo de aparecer,
tem medo de... Você falou sobre o perfil fechado, né? Quantas pessoas eu pergunto, quem aqui tem algum medo de aparecer no Stories, de gravar alguma coisa, de aparecer? A maioria. É uma porcentagem muito grande. E todo mundo com medo de fazer alguma coisa e ser criticado. Agora, se a gente ficar com medo e travar na crítica, a gente não vai fazer nada. Eu tenho certeza que o Sorridentes nunca seria o que seria, a Salo seria o que seria se a doutora Carla antes não tivesse visualizado isso, enxergado isso lá, né? Com a autoconfiança dela, né? Não, e até compartilho a minha dor aqui. Primeiro vídeo que eu fiz, eu olhei e falei, nossa, tá horrível. O segundo vídeo que eu fiz, falei, tá medonho. No terceiro, falei, tô parecendo uma sapinha. Aí eu peguei... Postou? Como postei, foi? E aí? Né? Eu postei porque meu marido falou uma coisa pra mim, Samuel, que foi muito engraçado. Ele falou pra mim assim, né? Ele falou, você não é modelo, você não é... como é que foi a palavra que ele usou pra mim? Ele quis dizer... modelo, manequim. Ele falou para mim, você, né? Ele falou, seja você é uma empreendedora e é assim que as pessoas querem te ver, né? Ele falou, você não é atriz. Ele falou, o quanto mais natural, mais as pessoas gostam. Apesar de eu achar horroroso o que eu fiz, eu tive a coragem de postar. E como diz o nosso grande amigo Joel J, sucesso é treinável, né? E aí eu fui treinando, fui melhorando. Hoje eu acredito que os meus vídeos estão um pouquinho melhores. Mas o primeiro ficou medonho. Mas tudo começa nesse primeiro passo. A gente sempre vai ser o maior crítico da nossa plateia. Sempre. Às vezes a gente está sendo o maior hater da gente mesmo. Às vezes nós temos crenças que nos limitam a fazer as coisas, né? A gente tem uma preocupação muito grande com o que o outro vai achar a seu respeito. É verdade. E eu sou muito autêntica, né? Como diz o André, presidente da Associação Brasileira de Franchise, a Carla é isso, ela é essa pessoa autêntica. Então, às vezes até me lasco por causa disso, viu, Samuel? Porque eu falo a verdade para as pessoas, se eu precisar dar um chá de clareza em alguém, eu não penso duas vezes. E tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas essa sou eu. Faz parte, né? Bora lá que eu tenho mais uma coisa aqui que eu quero que você compartilhe com a gente. Quem está nos acompanhando até aqui, né? E muitas pessoas que nos seguem me perguntam sobre isso. Samuel, é uma curiosidade que muita gente tem. Eu venho da odontologia, que é uma das profissões mais tradicionais que existe. Mas isso não significa que não está passando por essa transformação digital também. Então, Samuel, eu quero te pedir para dar dicas para quem não entende desse mundo da internet. Show de bola. Olha, primeiro a gente tem que entender aquela frase do Bill Gates, né? Que no futuro vão existir dois tipos de empresas que fazem negócio na internet e as que estão fora dos negócios. Adorei. E isso, e não é só... É até político. O político que vai estar eleito, o político que não está hoje na internet, ele vai estar fora das eleições. O advogado que não está na internet hoje vai estar fora do mercado. O dentista vai estar fora do mercado se não tiver. Em todas as áreas, não interessa, a gente vê que a internet realmente é um meio de comunicação nosso que dominou. Não tem mais como ir contra isso. Um caminho sem volta. Você já está aí no caminho, não sei quem que ainda está com essa resistência, mas depois da pandemia muita coisa mudou e trouxe realmente essa diferença, né? Como eu já venho há 12 anos e eu venho tentando convencer tanta gente, você tem que estar na internet, você tem que ir para a internet, tem que fazer internet. E assim, a resistência diminuiu muito mais, hoje as pessoas entenderam muito mais isso, só que o posicionamento muda tudo, né? Eu gosto de falar assim, eu gosto de fazer tênis, então no tênis a gente entende que o posicionamento, a gente ganha o jogo em duas posições apenas, aqui e aqui, que é onde a gente bate nosso forehand e aqui bate o backhand. Então eu tenho dois lugares que eu ganho o jogo de tênis. Se a bolinha vai do outro lado da quadra, se eu estiver no lugar errado, eu não pego ela. Eu estou com o posicionamento errado. Eu estou posicionado no lugar errado. Então eu ganho o jogo aqui. Não interessa o adversário ainda, não interessa a rede ainda. Primeira coisa é o meu posicionamento. Se eu estou preocupado com o adversário, com não sei o quê, só que, primeira coisa, eu tenho que estar no lugar certo para bater a bola na hora certa. Esse é o primeiro passo. Antes de mais nada, é o posicionamento. Então, se a bolinha saiu do outro lado e eu estou bem posicionado na hora, eu vou estar pronto para bater ela.
Esse é o primeiro jogo. Se eu tô pouco atrasado e eu vou tentar bater na bolinha, eu vou me esticar, meu braço não vai bater certo, eu vou errar, eu não vou bater com aquela potência e pronto. Então esse é o primeiro passo, posicionamento. As pessoas precisam entender que elas precisam se posicionar da maneira certa na internet. Ela precisa estar posicionado. Às vezes surge tanta oportunidade de negócio na internet, mas aquele negócio da sorte, nossa, deu sorte, né? As pessoas te encontraram, mas sorte é tá preparado, né? E tá se posicionado. Você tá preparado e de repente apareceu essa oportunidade, você tava lá, você tá posicionado. Então, isso muda tudo o jogo e a gente tem que entender essa diferença. A gente tem que estar ligado nesse conceito. Pro dentista, pro profissional liberal, a gente tem que estar posicionado na internet. Quando a gente começa a jogar, aí tem o negócio do early adopter, que é o quê? Aquele que pega antes o negócio. Você vê hoje quem está bem posicionado e quem está dando certo, dentistas, médicos, advogados, é porque ele se posicionou antes. Então, tudo na vida existe uma curva de aprendizagem. É ou não é? Quanto mais cedo a gente entra em algo, mais tempo a gente tem, mais aceleração a gente tem depois. Não, e hoje tem inúmeras maneiras, né? Você tem um curso que ensina sobre isso. Hoje tem inúmeras maneiras de você encurtar a tua curva de aprendizado. Porque a curva de aprendizado custa muito cara para o empreendedor. Então, você aprender com os erros dos outros ou aprender com quem está fazendo sucesso ou sabe fazer de verdade, te traz um aprendizado muito mais rápido e, consequentemente, te leva para o caminho que você está buscando muito mais rápido também. Um pouquinho antes, Samuel, da gente começar esse podcast aqui, nós estávamos ali batendo um papo com a minha galera e a gente estava falando sobre estratégia. E você deu uma aula ali do quanto é importante ter estratégia em tudo que se faz, principalmente no digital. Compartilha um pouquinho disso aqui com a gente. Olha só. Hoje em dia, às vezes as pessoas ficam desanimadas no Instagram, nas redes sociais, porque levam pro lado pessoal do tipo, eu não tenho o número de seguidores que eu gostaria. Eu não tenho o número de curtidas que eu gostaria. Só que deixa eu te falar, tudo é questão estratégica. Tudo é questão estratégica. Quando você vê alguém que está muito grande, crescendo, ela está fazendo algo certo na estratégia. As pessoas acham que por uma sorte, de repente ela viralizou um vídeo e de repente ela está bombando e é isso aí, transformou a vida dela. Mas todas as pessoas hoje que estão a longo prazo dando certo, não é porque um vídeo dela deu certo, por sorte estourou e pronto, acabou. É porque ela teve uma consistência estratégica. Vamos citar o exemplo do Whindersson Nunes. Ele teve sorte, ele teve um vídeo que de repente viralizou e mudou a vida dele. A gente vê uma consistência de vídeos, uma consistência na geração de conteúdo que trouxe onde ele está hoje. Então, isso é estratégico também. Achar que a pessoa deu sorte uma vez, ok, mas uma sequência, a pessoa precisa entender de estratégia. E tem uma coisa no digital hoje que quando a gente entende, muda nosso jogo. No físico, eu trabalhava com publicidade no físico. Então, a gente fazia outdoor, a gente fazia backbus. E aí, eu chegava Lembra? Eu chegava pro meu... Que ainda existe, mas eu chegava pro meu diretor de criação e falava assim... Tá, qual foi o resultado da campanha, né? Eu queria saber a métrica. Ele falava assim, foi legal, o cliente gostou. A resposta dele que o cliente gostou, o cliente, o dono da rede, da loja... Muito rasa. Muito raso, tá, mas... E o resultado? Ele falava assim, o cliente falou que está entrando mais gente na loja. Eu não tinha essa métrica, não tinha essa mensuração. Hoje no digital, a gente tem em real time, em tempo real. E não tem como melhorar o que não é medido, né? Perfeito. Jim Collins, o que pode ser medido pode ser melhorado. Isso aí faz toda a diferença. Porque se no digital a gente tem métrica, em tempo real, instantâneo, a gente pode estudar, e algoritmos são padrões. Se a gente atinge certos padrões e a gente reproduz esses padrões, a gente tende a, de novo, dar certo e entregar. Então, aí entra a estratégia 100%. Porque se a gente vê uma métrica que deu certo, aconteceu alguma coisa aqui. A doutora Carla fez um vídeo aqui que deu muito certo, as pessoas impactaram. O que é isso aqui? Você tem em tempo real. Antes você não saberia. Até numa palestra, em tempo real, a gente tem um pouco do feedback, né? A gente vê as pessoas dando risada, as pessoas interagindo mais, as pessoas com a cara melhor, conforme o que a gente fala. Olha só como que a gente aprende. Tem um grande amigo que é o Murilo Gun, ele dizia que ele ia fazer stand-up em bar e ele gravava o áudio do stand-up dele. Depois ele chegava na casa dele e ficava vendo quais eram as ondulações do áudio que as pessoas mais davam risada ou davam risada mais alto. E ele olhava quais eram as piadas que mais emplacavam. As piadas que ninguém deu risada, ele cortava do show. E assim ele foi otimizando e melhorando o show dele. Olha que genial. Gente, olha
o aprendizado nessa fala, né? A pessoa pegou o conteúdo, colocou estratégia em cima dele e foi melhorando até chegar na excelência. E hoje no digital, a gente tem os números em tempo real nos nossos anúncios. O anúncio está convertendo. A gente faz uma série de criativos. Criativos são aqueles vídeos que vão impactar as pessoas. Teve um lançamento meu específico que eu gravei 130 vídeos diferentes. E a gente descobriu que, por um acaso, um vídeo que eu tinha um flip chart, sabe? Um flip chart escrevendo, sim, mostrando os resultados de um aluno. Simples, mas na cozinha. Aleatório, não? Eu estava no meio da cozinha com um flip chart mostrando um aluno que teve resultado 10 vezes mais. A gente imprimiu, mostrando o insights dele. Ele fazia uma publicação, dava 10 mil visualizações. Ele deu 100 mil visualizações, 10 vezes mais. E eu explicando aquilo aleatoriamente, com uma quebra de padrão, estava na cozinha explicando isso. Por um acaso, esse trouxe lead muito mais barato pra gente. A gente foi investindo mais, a gente investiu centenas de milhares de reais só em um único vídeo, em anúncios, porque esse vídeo estava trazendo mais resultado. Trouxe conexão com as pessoas, né? E é incrível como é que as pessoas se conectam com coisas que quebram o padrão e são simples, porque é gente falando pra gente, é natural. Isso que você está compartilhando aqui é sensacional. Não tinha glamour nenhum. Foi na cozinha. Eu quero aprender um negócio com você. Pode mudar a sequência aqui? Perguntar também? Mas antes eu só quero falar uma coisa aqui, pra gente só fechar esse ciclo, que você tocou num assunto que eu gosto muito, né? Que é a constância e a disciplina. A maioria das pessoas tem voos de galinha, né? Não terminam nada que começam, ou comece e para. E aqui tem um aprendizado importantíssimo. Não é porque o cara fez um vídeo que bombou, que ele explodiu, que se ele não tiver constância e continuar produzindo, ele vai morrer. É verdade. Né? Ele vai ficar aí na eternidade. Porque muito mais difícil do que montar um negócio é fazer ele perpetuar. Muito mais difícil do que você criar é você trazer a constância. Nossa, e agora, bora lá me perguntar. Não, perfeito isso que você falou. Eu estava num papo alguns anos atrás com um grande amigo chamado Érico Rocha, e a gente tá falando, quem será que vai daqui para frente vai ser grande no nosso mercado? E ele falou uma palavra que é a consistência. Ele falou, quem tiver daqui para frente consistência vai crescer. E eu levei isso como realmente uma palavra para mim muito forte. Por quê? Uma coisa é eu ter dado certo uma vez num site. Uma coisa é eu ter dado certo em 2, em 3. Depois a gente foi empreender com canal de SMS, depois com lançamentos digitais, com eventos. E eu levei essa atitude na minha vida, porque uma coisa é dar certo uma vez por um vídeo que viralizou, uma coisa é eu ter uma consistência. Se eu quero que o meu negócio no digital ele tenha perpetuidade, ele continue, as ondas vão passar. Era a era de conseguirmos tráfego no Google. De repente a onda muda mais para outro lugar. Agora é o Facebook que está em alta. De repente é o Instagram. De repente chega uma nova rede social. Se a gente se prende a apenas uma coisa, uma estratégia, isso tem prazo. Isso é um ciclo de vida. Toda rede social vai ter um ciclo de vida. Faz parte hoje em dia, né? O que você está dizendo é que é uma esteira, né? É aprender, desaprender e reaprender o tempo todo. Muito legal. Exatamente. Minha pergunta sobre você é a seguinte. Eu sei que você é uma boa vendedora. A primeira vez que eu vim aqui, eu fiz um story seu, a gente gravou, a gente falou sobre os sorridentes, né? Eu sei que a minha esposa, a gente saiu, minha esposa Maíra falou assim, nossa, ela é muito boa vendedora. A forma com que você vende as suas ideias, a forma com que você vende os seus negócios e mostra o orgulho e realmente só o valuation já aumenta quando o empreendedor é assim, né? Já vende a ideia mesmo porque ele acredita no seu próprio negócio. Acredita. E esse é um primeiro ponto fundamental, que é ao contrário da crítica, né? Que a gente tem medo da crítica. Só que assim, às vezes a gente é o maior crítico da gente. A gente tem que ser a primeira pessoa que acredita na gente para depois externalizar. E as pessoas olham e falam, opa, essa pessoa tá tão autoconfiante que tem alguma coisa aí, né? Me explica assim, como que é isso para você hoje? Como que você criou essa grandeza dentro de você primeiro? Eu sempre fui, Samuel, uma mulher muito segura, né? Eu nunca me preocupei com o que as pessoas acham ao meu respeito. Eu sou muito verdadeira comigo mesma e com as pessoas que convivem comigo. Sou exigente até demais, mas eu não sou exigente só com as pessoas que estão comigo. Eu me cobro muito. Às vezes até eu preciso fazer um trabalho comigo para diminuir um pouquinho da cobrança.
E tem duas coisas aí que você falou que são muito interessantes, né? Que eu sou uma grande vendedora, de fato. As pessoas aprendem a vender, muitas nascem com esse talento, outras ficam melhores ainda, e você aprende às vezes pelo amor ou pela dor. No meu caso, eu aprendi pela dor, pela necessidade. Então, eu tive que desenvolver competências se eu quisesse ficar de pé e realizar os meus sonhos. Interessante é que, quando eu era criança, minha mãe não deixava eu e minha irmã limpar a casa. E nós não tínhamos empregado. A gente só podia limpar a casa aos domingos. Por quê? Porque ela dizia que se a gente aprendesse a se relacionar com o cliente e que se a gente aprendesse a vender, nós teríamos dinheiro para pagar muitas empregadas. Se eu estou falando com 10, 12 anos de idade, o que a minha mãe fazia com a gente? Punha a gente atrás do balcão da loja. E ali a gente foi desenvolvendo competências. De roupa. De roupa. Mas antes era um salão de cabeleireira. Você começou como vendedora, então? Comecei aos 12 anos de idade. Olha só. Primeira coisa que eu vendi, que era minha, que eu conquistei a minha primeira independência financeira, foi uma caixa de carretéis de linha na porta do supermercado da minha cidade. Apesar da minha mãe não ter muito estudo, ela queria que a gente desenvolvesse a competência de saber lidar com o cliente. Então, olha que legal. Grande mentoria. Muito. E ela, né, que sempre foi minha grande inspiração e que me ensinou tudo isso que eu estou contando aqui, ela me ensinou também que nós é que precisamos agradecer o cliente, não o cliente a gente. Porque ela dizia assim, na sala da minha casa, que tinha um salão de cabeleireira, minha filha, agradece a cliente. Eu dizia, mas agradeço por quê? Olha só, tem tantos salões de cabeleireira na cidade, mas ela escolheu a gente. Ela poderia ter escolhido outro salão. Então, somos nós que temos que agradecê-la pela preferência. E ela dizia, ninguém está fazendo favor para ninguém aqui, porque se a pessoa está te pagando, você não está fazendo favor para ela. Ela é que está nos fazendo o favor de nos escolher para cuidar dela. Então, eu desenvolvi essas competências. No meu caso, foi pela dor, né, pela necessidade. Eu não vendo minha mãe, gente, porque ela não anda comigo. Se ela andar, eu vendo e não entrego. Eu não entrego. Vai vender ela. Mas deixa eu falar um negócio. É o seu jeito de ver o mundo também. Porque você poderia falar que a sua realidade foi difícil e por isso que você não consegue algo. Mas você fala, foi difícil, por isso eu consigo. A forma com que você lidou é o que transforma, né? A forma com que a gente vê o mundo é o que transforma o mundo, né? Eu sou uma otimista irritante, gente. Eu chego a ser irritante, de tão otimista. E uma das coisas que eu me especializei, que nós não vamos entrar nisso nesse podcast, porque daria outro podcast inteirinho, é em transformar problemas em grandes oportunidades e soluções. Então, hoje eu tenho 11 empresas e a maioria das minhas empresas surgiram porque eu tinha algum problema e para solucionar ele eu construí algo que se tornou lucrativo para mim. Então, eu tenho esse mindset de transformar os nãos em sim, em sair do problema e buscar soluções e pegar problemas e transformar em grandes oportunidades. Você me fez lembrar daquela história... Desculpa. Imagine. Você me fez lembrar daquela história do Walt Disney. Já ouviu aquela história do Walt Disney? Em que ele morreu antes mesmo de ver o parque do Disney World ser construído. Um grande parque, um espaço gigantesco na Flórida, né? Onde ele acreditou, era um lugar que era pântano, ninguém acreditava nesse lugar, era um lugar totalmente isolado. Ele viu o que ninguém viu. Nossa, e aí, na inauguração do Disney World, uma pessoa chega para alguém que estava trabalhando na inauguração e falou, nossa, que pena que o Walt Disney não está aqui para ver esse parque pronto. E aí a pessoa respondeu para ele, você sabia que ele foi o primeiro a ver isso aqui? Ele viu muito antes, ele foi o primeiro a ver isso quando você acredita em você, quando você visualizou os sorridentes. O que é hoje precisou de você visualizar, ter uma visão sobre isso e transformar essa realidade. Quando está dentro de você, o valor que você entende, a fé que você tem em você mesmo, no seu negócio, você cria essa realidade, não é mesmo? Com certeza. E aí tem uma outra questão que você colocou na pergunta, né? Que é quando você diz assim para mim, como é que você lidar com isso? Hoje eu tenho um negócio que tem mais de 8 milhões de clientes, fazem mais de 400 mil atendimentos mês
E eu ponho a minha cara a tapa sim. Então, se eu tiver um cliente com um problema, eu quero saber. Eu quero que ele me inscreva lá, porque me interessa melhorar aquele ponto que estiver ruim. Muitos empreendedores fogem de problema. Muitos empreendedores não querem distância de problemas. Eu não, eu só consigo melhorar e ser cada vez mais excelente, ter excelência, se eu souber aonde não está funcionando. Uau. E não tem maneira melhor de saber do que o meu próprio cliente me contando. Então eu recebo lá milhares de elogios. Consultoria gratuita. De graça. E todas as melhorias que eu fiz nos meus negócios, eu fiz sentando na recepção deles e interagindo com os clientes. Olha. Foi assim que eu fui melhorando, criando, recriando, trazendo mais eficiência. Então, eu recebo lá milhares de elogios. Aí vem uma pessoa com uma crítica, eu peço o telefone da pessoa. Eu quero saber o que foi que aconteceu, que experiência que ela teve que não a agradou, porque eu preciso corrigir aquilo. É verdade. Hoje, meu negócio, 60, 70 mil pessoas entram por mês, novos clientes. Então, se eu não tiver esse canal aberto, eu posso estancar esse crescimento, porque não existe venda melhor do que é por indicação. Todo empreendedor sabe disso. Você sabe nos teus cursos, que quantas pessoas voltam para os seus cursos por indicação de quem já fez, adorou, deu nota alta. E assim são meus negócios. Os meus clientes são os meus maiores promotores de vendas. E aqui tem um aprendizado que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas. Você consome o que você vende? Você come o que você fabrica? Porque o dia, Samuel, que eu, meu marido e meus filhos não pudermos tomar vacina na Amo Vacinas, tratarmos os nossos dentes na Sorridentes, fazer depilação a laser, estética e beleza na Geolaser e oftalmologia na Olhar Certo, eu tenho que abaixar as portas. Por quê? Porque o que não servir para mim e para minha família não serve para as outras pessoas. Então fica aqui a pergunta para você. Você usa o que você vende? Você consome? Então isso para mim acho que é a essência de tudo, Acho que a gente tem que fazer as coisas com qualidade para que a gente possa consumir e o outro também. Perfeito. E a confiança que você vai ter, nisso tudo, no seu negócio, Nossa, perfeito. Olha só, quanto aprendizado. Eu tô aprendendo aqui, eu vou fazer mais perguntas, sim. Oh, meu Deus, nós vamos ter que marcar mais um podcast. Vai marcar no meu lá. Eu vou te chamar pro meu. Isso. Combinado, já estamos fechando aqui, que agora eu vou no de Samuel. Gente, estamos chegando ao fim dessa conversa maravilhosa. Teve muito aprendizado nesse episódio. Eu sempre peço para os meus convidados a receita de chá de clareza, que é aquela conversa honesta, gente, honesta de verdade, que traz de volta ao caminho certo, que muitas vezes traz a pessoa para a casinha de volta. Você já contou sobre o chá de clareza que mudou a sua vida quando seu pai te trouxe. Mas você já aplicou aquele chá de clareza que mudou a vida de alguém, Samuel? Algumas vezes. Compartilha um aqui com a gente. Algumas vezes. E assim, é até difícil expor alguns casos, mas eu acho que assim, é muito importante a gente trazer. Eu já vi pessoas que tinham uma meta muito ousada, focada demais no concorrente, queria bater aquela pessoa e vivia obcecado numa pessoa e aquela pessoa e estava fazendo a sua vida ser aquilo e estava diminuindo o faturamento, inclusive por causa disso. Que energia ruim. Não, peraí, você tá querendo ser aquela pessoa, foca no seu jogo. E isso, quando a pessoa tá focando demais no jogo da outra e ela, de repente, tá deixando de jogar o jogo dela, ela vai se diminuindo. Então, momentos como esse, foi momentos de sentar, meu amigo, vamos lá, Como eu tenho a pessoal que participa do Black, Hoje a gente tem 80 empreendedores, a gente tá indo para mais pessoas agora. Tem muitas pessoas que confiam em mim para poder dar esse direcionamento. Então, isso é muito importante, é muito gostoso sentar e realmente trazer com muito carinho, com muito amor, porque a pergunta que meu pai foi assim, é uma frase que, sabe, fez a diferença para mim. Então, eu também tenho de falar com essas pessoas, de trazer essa visão, Às vezes, uma coisa que eu vejo muito também é a falta de fé das pessoas nelas mesmas. Falta de fé. Sabe aquela história quando Jesus, ele chega andando, tem na Bíblia isso, Jesus chega andando no mar,
né? E de repente estava numa tempestade e Pedro olha e fala, eu quero ir, eu quero andar também. Jesus falou, vem Pedro. Pedro começa a andar. De repente, no meio do caminho, ele pega, olha para baixo, ele desconfia, ele falta fé e aí ele começa a afundar, né? Quantas vezes na nossa vida a gente deixou por falta de fé na gente mesmo, falta de fé dos nossos negócios? Meu primeiro CNPJ foi aberto com o nome de Mostarda, Mostarda Web. E no começo não tinha esse significado, mas depois se tornou esse significado. Você sabia que a semente da mostarda, né? Inclusive tem na Bíblia a parábola que Jesus disse, né? Sua fé for do tamanho de um grão de mostarda pode remover uma montanha, né? Sim. Por que ele falou do grão de mostarda? Grão de mostarda é a menor semente do mundo que tem o maior crescimento exponencial do mundo quando se torna uma árvore. Gente, olha que incrível. Nós estamos chegando aqui ao fim e dá vontade de ficar mais 1 hora aqui, porque estão vindo inúmeros aprendizados aqui e aprendizados profundos, né? Que leva a gente a inúmeras reflexões como ser humanos, reflexões como empreendedores. E eu gosto muito de dizer, Samuel, que quando a gente monta um negócio, nós precisamos ser o maior promotor do nosso negócio. Se você não acreditar nele, como é que você quer que o outro acredite? E geralmente, quando a gente abre um negócio, os nossos primeiros clientes são os amigos e os parentes. E tem gente que tem vergonha, tem gente que é muito inseguro, tem gente que tem medo, tem gente que sequer fala sobre os seus negócios. E você trouxe uma baita aula sobre isso aqui, né? O quanto as pessoas precisam crer, ter fé, confiança em si mesma e naquilo que elas fazem. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Samuel, por estar aqui comigo, dividindo um pouco da sua história e ensinando nossos ouvintes a entender mais sobre o mundo digital. Obrigado, foi um prazer tremendo estar aqui com você. Espero que tenham gostado. Curte, comenta aí, gente. Conta aí qual que foi o chá de clareza também, né? Com certeza. Que você deu em si mesmo o que você já deu em alguém. Porque às vezes a gente precisa dar um chá de clareza na gente mesmo, né? Eu já dei inúmeros chá de clarezas em mim, no meu marido, nos meus filhos. E estou sempre me dando um chá de clareza. Muito bom, muito bom. Perfeito. Obrigado, doutora. Foi um prazer vir aqui. Eu que agradeço. E para você que está aqui comigo, né, esse chá de clareza que o Samuel falou aqui fez sentido para você, para sua vida? Se esses ensinamentos abriram a sua mente, compartilha esse episódio com quem precisa de uma receita de chá de clareza hoje. Não é amanhã, não, é hoje. E para não perder nossas conversas lá no Spotify, clica aqui no sininho para receber um aviso de cada novo episódio disponível na plataforma. E bora lá para o próximo episódio que está espetacular.